Bom, gente, acho que dá para a gente começar, né? E hoje, continuando com o curso de relacionamento abusivo, como estava lá no folder, né? A gente vai falar sobre a educação, né? E a questão da psicanálise nessa educação para a gente chegar a uma condição em que a gente possa minimizar essas questões relacionadas à questão dos relacionamentos abusivos, né? Só um minutinho, gente. Eu tô com um problema aqui na conexão. Só um minutinho. É, nossa. Então a gente vai falar como a psicanálise, né? Ela pode influir nesse conceito, né? De educação, né? De uma educação que é, considere a questão de uma prevenção, né? De uma prevenção que a gente possa vir a ter com relação a essas questões de violência, né? Das relações, do narcisismo, que no final a gente acaba encarando no ponto último, né? Que é o feminicídio. Então, como a gente faz para superar, né? Quais, quais os caminhos que a gente pode utilizar, né, para a superação dos relacionamentos abusivos? Como prevenir e promover uma educação emocional, né? Então, é, é, é isso que a gente está propondo hoje, né? Como o desafio de prevenir o abuso, né? Então, a questão dos relacionamentos abusivos, ela não se restringe basicamente a criação de leis ou campanhas ou instrumentos de denúncia, né? Embora tudo isso seja importantíssimo, né? Foram já criadas mais umas duas leis agora sobre a violência psicológica e mais uma que agora, vocês me desculpem, eu não recordo, mas eu vou me lembrar e depois eu vou postar aí. Eu acho que eu já postei para vocês aí no Sobrapa. Então, então a psicanálise, né? Ela convida a gente a esse movimento, né? De se aprofundar dentro dessas leituras com relação a esses relacionamentos, né? E como ela nos convida à escuta, né? E à elaboração das condições subjetivas para que a gente possa tornar o sujeito, né? Essas condições subjetivas que tornam esse sujeito vulnerável ao abuso, né? Tanto a vítima como o agressor. E prevenir o abuso na perspectiva da psicanálise, né, psicanalítica, é trabalhar na formação do sujeito desejante, né? O que é, como a gente faria isso, né? Que é um sujeito capaz de reconhecer essa sua falta, né? E entender a alteridade do outro sem que se recorra à dominação, à sublimação ou à anulação do outro sujeito, né? Você tem que reconhecer o outro como o outro ser, né? Sem que você precise, né, entrar nessa questão de submeter ele ao seu desejo, né? Então, a educação, ela não é apenas pedagógica, mas ela é existencial e visa formar indivíduos com esses recursos simbólicos, né, que
consigam sustentar o desamparo, lidar com a frustração e reconhecer os próprios limites. A gente vive numa cultura, né, gente, em que promete que a gente alcance a completude, né? Que é uma ilusão, né? E de que o verdadeiro amor supera todas as nossas carências. Primeiro, está muito difícil, gente, ter esse verdadeiro amor devido à conjuntura, né? E a estrutura social que nos transpassa na nossa contemporaneidade. Mas a psicanálise, ao contrário, ela ensina, né, que o amor é sustentado pela aceitação dessa falta, né? E que todo vínculo saudável implica na capacidade de a gente não querer possuir o outro, né? E a prevenção, então, ela começa, né, pelo desmonte dessas idealizações amorosas, que por isso acabam por alimentar essa lógica do abuso. Como é que a psicanálise pode fazer isso, né? Como ela pode prevenir? Então, que Freud, né, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele já nos dizia que a sexualidade humana ela é marcada por contradições, né? São ambivalentes, pelo desejo inconsciente e pela impossibilidade da satisfação plena, né? Porque o ser humano é um ser desejante e cuja essência é a completude essencial. Incompletude, né? Incompletude. Essa constatação, né, é a base para uma educação emocional madura, que a gente tem ajudar nessa educação. Aqui a gente precisa ensinar, né, pedagogicamente, que o amor comporta falta, comporta frustração e comporta a diferença, né? E não colocar tudo dentro de caixinhas, né? Padrões. A gente tem que entender que o ser humano é um ser completo em si mesmo, né? Diferente de qualquer outro, e com uma idade, cada um com a sua identidade própria, né? Em relação ao outro. Então, Lacan, nesse ponto, ele aprofunda essa ideia ao afirmar que o amor é dar o que não se tem a quem não é, né? E por isso, né? Amar não é completar o outro, mas suportar a diferença entre o desejo próprio e o do outro, né? Na maior parte das vezes, eu acho que o ser humano, quando ele se interessa pelo outro, é que ele enxerga no outro um pouco de si mesmo. Se a gente parar para pensar, a gente gosta no outro, a gente idealiza o outro em coisas que a gente acha que a pessoa nos agrada, né? Que faz parte da gente, faz parte de nós mesmos, dos nossos gostos, dos nossos desejos, das nossas faltas, né? Então, a prevenção do abuso, ela passa por essa aprendizagem, né? Simbólica, que é reconhecer que o outro não é um espelho, nem um objeto de gozo, mas um sujeito com desejo próprio. Nesse sentido, né, ela não oferece uma receita pronta, como se fosse uma receita de bolo comportamental, né? Mas fazer com que a gente ajude, né, a, a, a cada analisando nós, a cada sujeito, né, fazer um trabalho de elaboração subjetiva. Então, essa escuta analítica, né, ajuda o sujeito a identificar suas repetições inconscientes, suas idealizações e as fantasias que o fazem permanecer nessas relações destrutivas. Aí, gente, o espaço analítico, desse modo, ele é um laboratório de prevenção,
onde o sujeito ele aprende a se relacionar com o desejo sem se tornar refém dele. E aí, como a gente está falando de educação emocional, né, ela tem que se desenrolar como um processo simbólico, né? Um processo de simbolização do afeto. Numa sociedade, né, como eu já disse anteriormente nas outras aulas, né, que valoriza a performance, né, e a imagem, muitos sujeitos perderam a capacidade de nomear o que sentem, né, porque as coisas ficam muito na superficialidade, na aparência, né, e o resultado é uma vida vazia, uma emocional confusa, né, que acaba sendo regido por impulsos e reações, em vez de racionalizações e entendimentos e compreensões, né, do que se vive. É muito rápido, é muito veloz as coisas que estão acontecendo, e a pessoa atolada nos horários de trabalho, no trânsito caótico, nas relações fugazes, né? Elas acabam sendo levadas por tudo quanto é impulso, mas sem muita, sem fazer com que esses afetos, essas vivências, essas experiências de vida se consolidem como uma coisa que tenha um sentido simbólico das suas existências, né? E aí o abuso surge, né? Muitas das vezes como um ato falho de quem não consegue fazer a simbolização dessa dor, né? Da própria dor. E aí a transforma em agressão ou submissão. Então, gente, educar emocionalmente, basicamente, é ensinar a colocar palavras onde antes havia ato, né? Trata da gente substituir esse agir impulsivo pela possibilidade de pensar, sonhar e falar, né? A gente ter tempo de fazer elaboração simbólica dos nossos afetos. Então, a criança que aprende a nomear sua raiva, né? Ela aprende a nomear seu ciúme, sua tristeza e seu medo, ela desenvolve essa capacidade de suportar o outro sem violentá-lo, né? Esse é o verdadeiro sentido da prevenção. Promover a simbolização como uma barreira contra o que a gente chama de acting out, né? E Winnicott já afirmava que o papel do ambiente é ajudar o bebê a transformar a angústia impensável em experiência comunicável, né? Então, a educação emocional promove essa função, né? Cria um ambiente simbólico em que os afetos eles possam ser pensados, eles possam serem elaborados. E é nesse espaço, né, que o sujeito se forma ético. É aquele que reconhece outro como semelhante e não como uma extensão de si mesmo. E aí, gente, a família tem uma super importância nessa questão. E como que a família é importante, tão importante desse jeito, né? Porque grande parte dos relacionamentos abusivos ele se reproduz por padrões familiares internalizados, né? Então, a psicanálise revela que o sujeito ele tende a repetir, de modo inconsciente, o tipo de amor que recebeu, mesmo quando este foi doloroso
ou violento. Não é fácil, né? Assim, a prevenção também é transgeracional, né? Ela depende dessa capacidade das famílias de romperem com esses modelos de dominação e submissão que herdaram. Nesse ponto, a psicanálise é super importante, porque ela pode com isso tudo, ajudar o sujeito a reelaborar essa dor da infância para que ela não repita para a sua próxima geração, né? Então, o que acontece? Pais que amam a partir da culpa, do controle ou da chantagem, acabam por transmitir aos filhos uma imagem distorcida de amor. E eles passam a entender que amor é aquilo que eles vivenciaram, não o que realmente é, né? Então, esses filhos, ao se tornarem adultos, eles vão buscar essas relações que repetiram a mesma coisa, né? A mesma vivência dos seus pais, acreditando que o sofrimento é a prova de vínculo, né? Nesse caso, a educação emocional ela deve intervir, né? Desde cedo na escuta das dinâmicas familiares. E não se trata de ensinar comportamentos corretos, né? Mas a gente precisa desnaturalizar as violências sutis, porque muitas das vezes, né, a gente pensa que não está sendo violento porque não está gritando, porque não está batendo, porque não está agredindo fisicamente. Mas a violência psicológica, acho que não é pior do que uma violência física. Eu nem sei dizer o que é pior, gente. Mas, enfim, aí ela acaba também por desnaturalizar os silêncios, né? Fazendo com que os sujeitos eles falem, né? Elaborem e simbolizem o sofrimento, a dor e o amor que acharam que era um amor que não, realmente não tinha nada a ver, né? Que não era amor. E, além de desnaturalizar esses silêncios, também eles desnaturalizam também os mandatos inconscientes, né? Que acabam por sustentar esse ciclo abusivo. Tudo que a pessoa aprendeu como certo, né? Ela vai ter que desfazer, ela vai ter que desnaturalizar, botar, tirar o véu da ignorância, né? Que aquilo não é realmente uma forma feliz para se viver, saudável, né? E compreender que precisa reelaborar tudo aquilo. E aí, gente, o abuso ele não nasce do ódio, mas desse amor mal elaborado, né? Que confunde cuidado com controle e presença com posse. Então, existe no nosso tempo, né, essa cultura da performance, né, e do desamparo. A nossa sociedade ela estimula essa competição, né, como eu já disse, a produtividade e a constante busca de sucesso. E esse modelo, né, produz esses sujeitos performáticos. Eles se revestem de uma máscara, né? De uma máscara social, mas estão emocionalmente exaustos, né? E aí o amor passa a ser mais um campo de validação e o outro um troféu narcísico. E assim, a prevenção dos vínculos abusivos exige também essa crítica, né, à cultura do desempenho. Na psicanálise contemporânea, né, essa nossa psicanálise ela tenta denunciar
que a exigência da perfeição emocional ela é oposta, é paradoxal, né? Paradoxalmente, esse terreno fértil, né? Para o abuso, né? E essa promessa desse amor ideal faz o sujeito, às vezes, suportar humilhações, pensando em manter, né? Pensando numa manutenção de um relacionamento perfeito, né? É, são frases malucas que se inventa aí, se você lutar, você vai conseguir realizar seus sonhos. Que isso, gente? Isso não existe, né? Isso é uma proposta midiática ridícula. Todo mundo tem que performar, fazer tudo que a mídia ordena, né? Porque ela ordena de uma forma psicológica, né? Ela atinge, às vezes, o desejo do sujeito, né? A gente fala até do casal, acho que é casal Doriana, né? Que é o casal perfeito, e casal 20, e outras coisas que foram se disseminando pela sociedade, né? E ao mesmo tempo que o casamento, né? Essa instituição do casamento, ao mesmo tempo que ela ainda continua como o símbolo de uma união entre pessoas que se amam, e ao mesmo tempo, né? Ela também se tornou também, da mesma forma, uma coisa fugaz, ao mesmo tempo que a pessoa acha que o casamento pode ser para a vida toda, em contrapartida também existem relacionamentos que não duram nem um mês. Tem acontecido isso de uma forma assim, muito contundente, né? Os casamentos se desfazem de uma forma tão rápida quanto se cria um novo modelo de iPhone, né? Então, a prevenção, ela passa por desconstruir essa fantasia do amor sem falhas, né? Que não existem problemas dentro de uma relação, mas que elas podem ser dirimidas, principalmente como eu falei, né? O diálogo anda muito escasso, né? As pessoas andam muito nos celulares, as pessoas andam muito sem conversar, sem olhar no olho, né? Sem sentir o cheiro, sem trocar o olhar. Então fica mais difícil, né? Porque as pessoas não se olham mais. Tem gente que estão sentadas numa mesma mesa de um restaurante, cada uma no seu celular. Chegam ao ponto de não conversarem pessoalmente, e mesmo estando frente a frente, falam entre si pelo celular. Então, a gente precisa também, além de tudo, recuperar, né, esse sentido ético do vínculo, que é o respeito à diferença, ao outro, à alteridade, né? A identidade do outro como um ser, né? Então, a gente pode também elencar a escola como esse espaço de subjetivação, né? Porque a escola também é um lugar muito importante para a formação emocional, né? E a gente, muitas das vezes, vê uma escola que quer padronizar, já começando pelo uniforme. Não que eu não acho que o uniforme seja importante, porque muitas das vezes é uma forma de proteção contra os estudantes, uma forma de proteção para os estudantes, assim também como às vezes, uma coisa que, às vezes, é ruim para ele, porque também o coloca visível, né? Como um alvo. E aí, né, na escola, a criança aprende a conviver. É importante porque ela aprende a conviver com a diferença, né? E ajuda a suportar na frustração e também ajuda a elaborar os primeiros conflitos que estão fora desse núcleo familiar, que muitas das vezes não impõe limites, né? Ou então é um ambiente familiar desestruturado, agressivo, com muitas
muitas questões, né? Muitas questões que precisavam ser resolvidas no âmbito do inconsciente, né? Do emocional. Então, uma educação emocional baseada em princípios psicanalíticos, né? Ela não seria, né, uma busca de tentar controlar comportamentos, né? Mas a gente, no nosso mundo, a gente pode oferecer a escuta, né? A linguagem, a simbolização, fazer com que o nosso analisando coloque os afetos em linguagem, que ele consiga simbolizar esses afetos, né? Aí a gente pode ver quando professores e educadores podem ser importantes, né? Se tiver uma educação baseada na psicanálise, ou então também que as escolas tivessem um acompanhamento de seus alunos nesse sentido, né? Então, esses professores, né, educadores que compreendem os mecanismos inconscientes da agressividade e da dependência afetiva, eles podem atuar preventivamente, né? Eles podem acolher a dor emocional sem julgamento, ele pode ajudar a criança a pensar nos seus afetos, ele pode criar um ambiente em que o erro e a diferença sejam tolerados, né? E ao escutar esse sofrimento, né, psíquico como linguagem e não como desvio, a escola pode se tornar um espaço de humanização, né? Desse modo, ele reduz os riscos de vínculos futuros abusivos, né? De futuros vínculos abusivos. E aí a gente pode falar também nessa dimensão social da prevenção, como a sociedade, né, ela pode influenciar positivamente ou negativamente a questão do abuso, né? A psicanálise, ela reconhece que a subjetividade é moldada também por discursos sociais, né? Como, por exemplo, a cultura patriarcal, a desigualdade de gênero, o racismo e a homofobia, elas criam condições simbólicas que legitimam a dominação. Então, gente, a prevenção do abuso não é apenas individual, ela também é política e social, né? E assim trabalhar, se a gente trabalhar preventivamente, né? Se a gente conseguir trabalhar preventivamente, para que a gente faça isso, exige-se, né, que a gente precise questionar esses discursos, né? Que sustentam essas ideias, né, de que o amor implica em posse, em obediência, ou então em sacrifício. E é preciso que a gente desnaturalize o romantismo tóxico. Como que a gente pode falar? O que a gente pode falar de relacionamento tóxico, né? Que a questão de que uma mulher, o mito, né, de que uma mulher, né, pode curar o homem violento, o que não é verdade. E também a fantasia do homem que precisa dominar para ser forte, né? Essa questão do machismo, né? E por que ele tem que ser forte, né? A mulher não é nenhum medicamento que possa curar um homem violento. Então, a psicanálise, nesse sentido, quando ela ilumina, né? Quando ela desnaturaliza, ilumina o inconsciente dessas narrativas, aonde isso está, né? O que é isso de verdade, ela contribui para que haja uma ética da diferença e do limite, né? Que a gente pode colocar um limite para se suportar determinado tipo de coisas, como um homem narcisista violento, né? Não que não existam mulheres violentas, não que não existam mulheres narcisistas, mas que a força física do homem impõe a ele uma maior
visibilidade, né? Uma maior violência também. E aí a gente pode falar de uma escuta clínica, né? Como uma prática de prevenção. Porque o espaço analítico não é apenas um espaço terapêutico. Ele também é preventivo e formador de subjetividade, né? Nesse ponto, a escuta ela oferece ao sujeito uma oportunidade de se ouvir, né? De se compreender, de compreender os motivos inconscientes que ele carrega, né? Que o fazem repetir esses vínculos que destroem a si próprio e ao outro, né? São vínculos destrutivos para ambos, tanto para o agressor quanto para a vítima. E ao se apropriar de sua própria história, o sujeito pode interromper essa cadeia de repetições que o prende ao abuso. Então, gente, a clínica preventiva ela não se confunde com aconselhamento. Não é isso. Ela é um espaço em que o sujeito ele pode simbolizar, né? Onde ele aprende a suportar a falta e aonde ele aprende a se relacionar com o desejo, né? Sem anular o outro. Ele pode se relacionar com o seu próprio desejo, mas nem por isso ele precisa anular o outro, né? E assim ela oferece à sociedade contemporânea, né, um antídoto a essa cultura da compulsão, a pausa, o silêncio e o tempo de elaboração. Existem as estratégias institucionais e sociais para isso também, né? E embora a psicanálise se ocupe do inconsciente, ela pode também dialogar com outras áreas na constituição de políticas públicas de prevenção. E por que não? Né? Entre as estratégias possíveis, ela pode ser a inclusão de programas de educação emocional nas escolas, inspirados em princípios de simbolização. Formação de professores e profissionais de saúde mental com base na escuta psicanalítica. Campanhas públicas que abordem o amor sem idealização, promovendo a consciência dos limites e da diferença. Grupos de escuta e reflexão em comunidades, instituições e espaços de acolhimento, né? Tem várias comunidades que ajudam em várias questões, né? E essa pode ser um desses grupos, né? Tem os alcoólicos, tem o MADA, tem tantos grupos que podem abordar também essas questões de relacionamento abusivo se criados, por que não? Essas ações, né, quando elas são articuladas nessa dimensão política, ela tem o potencial para interromper o ciclo do abuso e criar uma cultura de respeito e alteridade. Bom, gente, para terminar, né, essa aula de hoje, a gente pode falar que o amor ele pode ser um espaço de liberdade, né? Prevenir o abuso é recuperar o sentido ético do amor, né? Ensinar que amar não é dominar, curar, nem muito menos salvar, mas reconhecer o outro como um indivíduo, né? Como sujeito desejante, que tem seus próprios sentidos de vida, propósitos, né? E, então, a educação emocional orientada pela psicanálise, né? Ela pode oferecer esses instrumentos simbólicos necessários para a construção desses sujeitos, né? Capazes de amar sem destruir, capazes de cuidar sem aprisionar e desejar sem anular o outro. A psicanálise, ela não promete o fim do conflito. Como Freud já dizia, né, o conflito é inerente do ser humano, né? Porque ele disse isso para Einstein, né? Quando Einstein perguntou se poderiam acabar com as guerras, ele disse que não.
negou veementemente, né? Então, a psicanálise não promete o fim do conflito, né? Mas ela ensina a viver com esse conflito e a escutar o que ele revela sobre o desejo. Então, pessoal, o verdadeiro trabalho preventivo não está em eliminar o sintoma, né? Mas em transformar o sofrimento em palavra, o impulso em reflexão e o laço em espaço de liberdade. A prevenção começa quando o sujeito se autoriza a existir para além do olhar do outro. É nesse instante que o amor deixa de ser prisão e se torna encontro. É isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Professor José, professor Siqueira, quer falar alguma coisa? Eu comungo com as suas ideias, com as suas anotações aí, Ângela. É tudo isso e mais um pouco, né? A gente percebe o seguinte, grande maioria, às vezes eu percebo assim, grande maioria da sociedade, às vezes culpabiliza a vítima pelo Sim, abuso, né? sim. Ou seja, você foi culpada disso, pela sua indumentária, pela sua roupa, pelo seu procedimento, pelo seu sorriso malicioso, enfim. Você não pode ter a liberdade de ser uma pessoa assim, eu não vou falar sensual, mas uma pessoa que seja agradável, simpática, né? Que isso é confundido. Então, é um aspecto que eu gostaria de abordar, isso aí, essa culpabilização, sabe, absurda. E outra, como é que eu vejo, né, a psicanálise pode contribuir com essas questões emocionais, né? Trabalhar mesmo com grupos de apoio, conversar com toda sorte de profissionalismo, advogados, engenheiros, médicos, dentistas, fazer, sabe, reuniões com esse pessoal que lida com o público. E a psicanálise tem um ingrediente muito importante, né? A psicanálise, ela entra nas teorias freudianas, de Bion, Winnicott, todos eles têm um resquício do entendimento desses relacionamentos abusivos. Isso é histórico. Então, quando você participa, enquanto psicanalista, de reuniões sociais, na própria escola, promover encontros na escola para discutir com os professores, para que os professores usem as estratégias pedagógicas, ou Ângela, veja assim, por exemplo, um, uma professora de literatura discute um livro, uma obra literária na sala de aula do Machado de Assis. Sim. E nesse ínterim, nesse aspecto, nessa discussão da obra literária, ela inserir conceitos de prevenção, de cuidado, de comportamento, de autoestima, de valorização do ser humano, de olhar o outro como um semelhante. A despeito de religião, né? Não precisa entrar no âmbito da religião, mas, assim, falar com as meninas na escola, com os meninos na escola, nas reuniões, né? Professor de literatura, professor de educação moral e cívica, nem sei se existe isso, mas, assim, eu acho que é isso aí, Ângela, sabe? Tem como. É difícil, porque nós enfrentamos diuturnamente esses comportamentos, né? As notícias, tudo isso traz a, traz à tona essas questões que acontecem no cotidiano e às vezes a gente fica meio perdido. Como? É isso que você falou, muito interessante, Ângela, a questão da normalização. Sempre aconteceu, mesmo sempre vai acontecer. Calma, como sempre vai acontecer? O que nós podemos fazer para minimizar isso, na verdade? Eu acho que a psicanálise tem um, uma contribuição enorme nessa, principalmente nos dias atuais. É isso aí, Ângela. Por enquanto. Muito obrigada, professor. Pode falar, Oneide. Levantou a mão.
Levantei, professora. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Neide. Boa noite. Então, né, aproveitando o gancho aí do professor e a fala também, né, da professora aí anteriormente, e já fazendo aqui logo a minha inserção, né, brincadeiras à parte, mas eu queria mesmo falar um pouquinho a respeito quando a professora falou, né, em relação a uma questão mesmo dessa inserção, né, da psicanálise nos espaços, para que seja feita essa escuta mesmo analítica. Haja visto que o nosso bate-papo anteriormente foi exatamente nessas questões, voltada para essas questões, e eu gostaria de apresentar para vocês e já fazer uma indicação, né, de um texto, de um artigo científico que eu escrevi, finalzinho agora do ano passado. Ele chama A Parceria, deixa eu só tirar aqui, a parceria entre a família e a escola, tem como título, né, a parceria Família e Escola, o desafio de superar a formalidade e construir presença. Né? Então, ou seja, à medida com que nós entendemos que essa questão mesmo de eu defendo, essa é a minha tese, né? De que o único, não o único, mas o maior espaço para que seja atingido em massa, né? Ou seja, em quantidades maiores, essa boa reflexão, essa boa interação, os governantes realmente entender, né, o poder público entender que a escola realmente ela não é, obviamente que a gente sabe disso, não só é aquele espaço da formalidade ler e escrever, a gente sabe que não é isso. Mas enquanto não tiver políticas públicas e mais pesquisas e nós levarmos esse conhecimento avante de que na escola ela é um dos maiores espaços que a gente tem, assim como, obviamente, nas universidades. Mas agora eu vou usar um termo que a minha avó, né, da minha amadinha, que morreu agora, né, que Deus o tenha, morreu agora com quase 106 anos, Nossa. e que ela falava assim, olha, de verde que a gente torce o cipó. Não era assim, né? Mais ou menos isso, o ditado ali, o dito popular. Então, eu acredito que a grande força do ser humano, o grande intuito nosso, enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos, né, da mente humana, a nossa defesa tem que ser, eu acredito que assim, 80% voltada por essas. Eu não estou defendendo a minha tese, porque eu sou, né, fui professora de sala de aula, sou pedagoga, fui professora de chão por bastante tempo, hoje eu clinico. Mas nestes espaços são os maiores espaços que nós temos a possibilidade de fazer com que o ser humano seja educado de forma precisa, como tem que ser, né? Adquirir aí essa educação emocional, digamos assim. Por que eu digo isso? E por que eu estou falando do meu artigo? Porque o meu artigo, ele defende, né? Eu fiz a defesa exatamente para a escola sair dessa formalidade e construir mais presença, né? Superar essa formalidade e construir mais presença. Ou seja, enquanto a escola não abrir mais espaço, né? O poder público ter mais diretrizes, nós com todo o nosso conhecimento, com todas as nossas defesas que a gente tem, enquanto a gente não houver ir atrás mesmo, fazer mais pesquisas que comprova, vai consolidando essa inserção no âmbito escolar. Claro, porque por que eu falo só no âmbito escolar de base ali, se estendendo, obviamente, para ensino fundamental 2, ensino médio, chegar nos, né, que a gente sabe que já
permeia nos campos universitários, obviamente, mas os campos universitários, a gente sabe que já tem uma maturação, né? Quem está cursando, fazendo aí um curso superior, já tem uma maturação neurológica formada, né? Então, eu quero acreditar que essa grande preocupação nossa nos campos, nos ambientes escolares, tem que ser assim nosso grande direcionamento, sabe? Eu não sei se vocês entenderam, captaram certinho essa questão mesmo da minha defesa. Por quê? Porque eu ainda acho que assim é muito difícil para uma, né, psicólogo, a gente sabe que também já existe um psicólogo, ok, dentro das escolas, a gente tem lei para isso, todas as escolas no Brasil tem um psicólogo na escola? Não, a gente sabe que não tem. O psicanalista, muito mais ainda, né? Então, ou seja, esse distanciamento ainda é tamanho, né? Nos ambientes escolares. Então, essa junção destes profissionais em relação a enxergar essa grande necessidade, ali no começo, a gente teria muito menos índices, né, de abusos que a gente tem hoje, independente do tipo de abuso que são existentes para nós aqui nesse mundo contemporâneo que vivenciamos, né? Eu acho que a minha fala, a minha colocação era nesse sentido. E quem quiser, professora, eu coloco ali, né, deixo ali disponível no nosso grupo aqui o link do meu artigo, que ele, né, óbvio que é a peninha no campo de batalha, mas já é uma peninha, né? Mas A gente luta tanto, né? é como aquela questão da lista de Schindler, que Schindler falava, né? Quem salva o homem salva a humanidade inteira. Então, cada pedrinha que a gente coloca, né? A gente vai contribuindo para que as coisas tendem a uma melhora. Mas quando a gente pensa que a educação no nosso país, né? Como nos outros também, eu acredito, que eu tenho visto algumas coisas de outros países, inclusive nos asiáticos, a educação sendo voltada para o mercado de trabalho é o que estraga tudo. Porque enquanto a educação não for a educação para o cidadão, para formar o sujeito, o cidadão, para a humanização, né, para a constituição de um sujeito saudável, né, então vai ser difícil, porque na época, por exemplo, dos meus pais, tinha dentista dentro da escola e outras coisinhas. A gente escuta as histórias, né, dos nossos ancestrais, tinha psicólogo, tinha algumas coisas dentro das escolas que promoviam essa cidadania. O que a gente precisa é isso. Exatamente. Através de uma política muito profundamente democrática, né? A gente poder disseminar a cidadania, né, entre as pessoas. O que é disseminar essa cidadania? É promover direitos, né, de igualdade, de demover a desigualdade profunda, né, que está enraizada no nosso país pelas todas as questões históricas que a gente conhece quais são, né? Nós tivemos ainda continuamos, porque se você ver, a gente não teve reforma agrária, não temos, desde a Lei de Terra de 1750, a gente não teve distribuição de terra no país, tudo sempre ficou concentrado na mão de poucos, né? Então, nós vivemos ainda uma questão como se a gente vivesse ainda no tempo da colonização, dos grandes senhores de terra e os outros todos trabalhando. O que a gente vive hoje em dia, na verdade, cada dia mais acirrada, é uma escravidão moderna. E quem não quiser olhar para isso, que quando eles começam a incentivar a uberização do trabalho, tentar retirar direitos do trabalhador,
tentar acabar com o Ministério do Trabalho. E tirar filosofia e psicologia, né? Permeia essas ideias de tirar as disciplinas de filosofia e psicologia, né? Só aquele pouquinho ali que eles têm como um período de reflexão sobre, né? É complicadíssimo, né, professora? Exterminar com os sindicatos. E então, fica a essa gente luta. Não tem o que falar, sabe? A gente tem só o que lutar mesmo. Exatamente, a gente vai vendo, professora, essa ridicularização, para não falar outro nome, bem feio mesmo, né? Que fica se voltando tanto para a direita quanto para a esquerda, esquece desses nossos direitos enquanto cidadão, né? Eu fiquei Lutar boba. por uma cidadania precisa, uma cidadania, tudo bem que a precisão, assim, não é ser pessimista, mas a precisão, quero eu acreditar que o ser humano, óbvio, nunca alcança, né? Porque a gente não pode subestimar, mas eu digo assim, se voltar para questões humanísticas no sentido amplo, íntegro, sem, como diz Demerval Saviani, né, nosso grande mentor aqui da Unicamp, sem a curvatura no livro que se chama, tem um livro dele, professora, que chama Escola e Democracia, conhece? Não, esse eu não conheço, eu conheço outros livros. E como diz. Então, aí o professor conhece. E como ele dizia ele falava assim, sem que a curvatura, né? Ele fazia esse olhar aí, ele falava, sem que a curvatura da vara, ele fazia uma mensuração com vara de pescar, né? Ele falava, sem que a curvatura da vara virava hora para lá, hora vira para cá, hora vira para lá. Né? E não tem aquele intuito mesmo ali de pegar o peixe, né? De estar ali por conta da pescaria. Então, é complicado, é muito complicado. Eu vejo assim, professor, a Onene falou uma coisa extremamente interessante aí, né? Eu milito na escola também há muito tempo. Eu fui professor no Fundamental 1, 2, ensino médio, sou professor universitário hoje. Eu vejo, a escola é um ambiente propício para a disseminação das ideias, para a formação do caráter, enfim. A família da educação primária lá. Hoje as crianças vão cedo para a escola, fica no berçário, fica lá na pré-escola, aquela coisa toda. Então a criança já fica lá na escola o tempo todo. A família, né? Com F maiúsculo, entendeu? Diga-se de passagem. Se educasse os filhos, tal, tudo bem, perfeito. A escola, ela acrescenta, ela soma. E tem uma frase latina da qual eu gosto muito, que é non scole servite dissimus, não aprendemos para a escola, mas para a vida. Então, exatamente. Eu acho que a escola, você diz muito bem, Neide, a escola é isso aí, é um ambiente propício, a formação dos professores. Hoje nós somos mergulhados numa rede de online, de cursos à distância, quer dizer, não fazendo uma crítica absurda disso, mas, assim, não tem aquele contato professor experiente com aluno, uma discussão em sala de aula, um debate, sabe, riquíssimo. Falta. Tem uma carência disso. A escola parece que está caminhando para trás. Então, eu acho que ambiente é a escola? Puxa vida, olha, você tem todas as disciplinas voltadas para isso, se você quiser. O professor de química, ele ensina, beleza, vai lá e dá as fórmulas, o H2O, maravilha. A história vem, como a Ângela é historiadora, por exemplo, a Ângela conhece muito bem a história. Aí você começa a olhar a história, puxa vida, como é que não dá para a gente mudar isso? Claro que dá. A leitura, incentivar a leitura. O Rubem Alves fala disso, o Rubem Alves é maravilhoso também, sabe? Enfim, você citou o Demerval Saviani, maravilhoso, gosto. Eu estou mais ligada ao Saviano pela pedagogia histórico-crítica, né? Isso. Mas ele é muito bom nesse aspecto, nessa linha. Mas é interessante. Eu acho que professor é aquele que professa, né? Então, é assim, ensinar é outro, né? Ensinar é colocar um signo no aluno.
ensinar, colocar um signo no aluno, um sinal. Então, nós vivemos um momento propício. Eu acho que a professora falou muito bem aí. A psicanálise tem um campo enorme como ferramenta, eu vou chamar assim, uma ferramenta para você atuar no mental dos alunos, enfim, princípios de cidadania, comportamento, autoestima, autoconhecimento. Gente, é muito rico isso, mas é muito rico. Então, eu acho que a escola é um ambiente mesmo propício para tudo isso aí. Só complementando aí um pouquinho, professor, porque, na verdade, assim, olha, se a gente for olhar o campo clínico, né, o ambiente clínico, ele tem, claro que tem a necessidade daquele momentos de individualidade, né, as individualizações, tem, óbvio que isso é necessário, a gente, né, não está negando nada disso e nem passando por cima, longe disso, obviamente, né, porém, todavia, além da escola, que eu, né, esse é o jeito que eu realmente enxergo e que eu defendo, né? Então, assim, e os campos, os ambientes escolares, além de capacitar, de promover essa possibilidade, né, de conhecimento para os professores, para a escola como um todo, eu não digo a escola, mas os funcionários, né, quem trabalha, a secretaria, a escola como um todo, e a escola compreendendo tudo isso, né, tendo o mínimo que tem sobre esse conhecimento, né, da escuta, dos assuntos psicanalíticos, daquilo que a gente pode explorar da psicanálise, possibilitar não capacitações, mas palestras, possibilitar mais entrada desses pais nas escolas, né? Sim, possibilitar essas interações para que, além de estar ali no ambiente de interação, busca de conhecimento. Sim. Né? Então, pode falar, professora. Bom, Neide, mas o que eu tenho para dizer para você, como experiência também que eu tenho em escola, né? Eu digo para você, muitas das vezes os pais não estão tão interessados assim, sabe? Isso aqui é o problema, porque eles às vezes fazem da escola depósito de crianças para eles poderem trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa que não possa fazer com as crianças ou que não queira. Mas e também tem a questão da estrutura do Estado, né? Que Sim. O Estado não promove esse desenvolvimento, né? Da educação. Como dizia o professor Darcy Ribeiro, né? Essa aqui do Rio e tudo mais, ele falava que a educação ela é um projeto de... não promover a educação é um projeto, não é uma política de deseducação, né? Com certeza. Aqui, por exemplo, tiraram os minutinhos que os professores tinham para beber uma água, para ir no banheiro. Às vezes eram 5 minutinhos, 10, e tiraram tudo dos professores, deixaram eles à deriva, como que, juntando as aulas que os professores dariam, por exemplo, do ensino fundamental 2 e ensino médio, teriam uns 5 minutos, uma coisa assim, mas daria, aí passou a ter mais uma aula, né? Eles deram uma outra aula, tiraram essa possibilidade até do sujeito comer qualquer coisa ou respirar, né? Ele tem que sair de uma sala e entrar na outra não pode nem respirar. Se ele demorar um pouquinho na outra sala, a turma vai perder alguma coisa na próxima aula. E até mesmo a questão da alimentação, né, professora, que é uma necessidade básica. Agora, esses tempinhos, agora que voltou essa, né, fez aí um retrocesso aí na lei e conseguiram de novo para que os professores pudessem aí almoçar, merendar aí com a galera, né, com a moçada. Então, assim, é bem complicado, mas a minha colocação mesmo, professora, é que a gente sabe de todos esses dissabores que, né, a escola enfrenta, o país enfrenta, nós enfrentamos
no nosso dia a dia, em ver tantas coisas e participar, porque querendo ou não, nós que lidamos com a mente humana, nós ficamos sabendo do outro, nós conversamos com o outro, e de uma forma a gente está nessa interação dialética, né? Em relação a inúmeras questões, assim, em relação também à escola. Porém, a minha ideia mesmo central era essa questão em que o poder público mesmo poderia, né, a gente desejaria que ele tivesse mais esse olhar mesmo, de mais humanístico, né? E haja visto que ele tinha alguns projetos da família na escola, finais de semana. Aliás, isso virou assim um fiasco, né? Que a gente sabe que, como a professora falou, e os pais também, né? Às vezes não colaboram, não estão afim. Mas assim, o meu eixo central, assim, mediante toda essa turbulência que nós estamos enfrentando em questões tecnológicas, né? Como nós já falamos, falta de diálogo, falta de interação, até mesmo dentro da própria casa, no restaurante, um olhando para o outro, falas da professora, né? Às vezes um conversando aqui com o outro de frente no próprio celular. Essas famílias totalmente desestruturadas. Então, o único meio para a gente ali na base, na raiz, que são as escolas, digamos, de ensino fundamental 1, né? Claro que educação infantil, dentro daquilo que eles conseguem entender exatamente isso, dentro da sua especificidade, porém, no ensino fundamental e tanto 1 e 2, e conseguir chegar no ensino médio, que são as bases ali, as raízes, porque é o único lugar que eu vejo que o ser humano consegue ficar realmente, e tem a possibilidade de ficar, num período ali de 4 a 5 horas. Ô, Neide, né? Deixa eu te falar uma coisa. Vou ter que terminar por aqui, mas você fica por aí. Ai, não. E vocês assistam, por favor, a lista de chamada, tá? Não esqueçam de assinar a lista. E vocês fiquem por aí que a gente vai para a gravação por aqui, ó. Tá bom?